Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band e hoje um programa especial, afinal de contas o Truques de Cozinha está completando um ano de Band. E eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo, por fazer parte dessa nova programação da Band em Movimento e também pelo carinho de vocês. E hoje nós vamos fazer umas receitas bem especiais. Vamos começar fazendo uma entrada que vai pinhão, uma coisa bem tradicional nossa aqui. Vamos fazer um risoto de espinafre com castanha de caju, um filé delicioso e para finalizar um fondue de chocolate. Para a gente começar, fazer um belo caldo. É o primeiro passo para fazer um bom risoto. Para isso, a gente vai precisar de 3 ingredientes: cebola, cenoura e salsão. Então o salsão, para quem não conhece, é o aipo, certo? A gente vai desprezar as folhas e vamos usar somente o talo. Então, esses 3 ingredientes juntos fazem o caldo de legumes, certo? E também são base para os outros caldos. Se a gente acrescentar frango a esses 3 ingredientes e fazer o mesmo processo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, a gente tem um caldo de frango. Carne com osso e cebola, cenoura e salsão é o caldo de carne. Então, o caldo de peixe é feito com as aparas, cabeça, né, o que é descartado para dar sabor, a gente usa para fazer o caldo de peixe junto com a cebola, cenoura e o salsão, que são os ingredientes principais. O que a gente vai fazer? Vamos cortar grosseiramente. Então, a proporção aqui é uma cebola grande, 2 cenouras, que a gente vai cortar também, e 2 talos de salsão. Pense da seguinte maneira: 40% de cebola, 40% de cenoura e 20% de salsão. Então, 2 talos de salsão. Tem gente que não usa gordura nenhuma para tostar esses ingredientes, que é o primeiro passo para fazer um bom caldo. Eu coloco um fiozinho de azeite de oliva, porque aí ele não queima, não fica amargo, certo? Então, um fiozinho mesmo e a gente vai tostar esses ingredientes. Faz toda a diferença você fazer um caldo em casa. Ingredientes frescos, é bem diferente de usar um tabletinho, né? E você pode fazer um panelão, guardar na geladeira, né? Botar nas forminhas de gelo e sempre que você precisar numa receita, você tem o seu caldo pronto, que fica uma delícia. Então, em vez de a gente acrescentar água em algumas receitas, a gente acrescenta caldo, que traz muito mais sabor. O aroma que fica na cozinha desses 3 ingredientes juntos é sensacional. Olha só, douradinhos. Agora o que a gente vai fazer? Acrescentar água fria, porque a água entra fria, vai absorvendo o sabor desses ingredientes até ela ferver. Então a gente tem muito mais resultado colocando água fria em vez de colocar água quente, certo? Então tá aqui um bom caldo de legumes. Agora leva para um fogo mais baixo, deixa fervendo devagarinho. Depois a gente vai coar e tem um caldo limpinho para a gente utilizar em diversas receitas. Agora então a gente vai partir para a nossa entrada, o primeiro prato do programa de hoje. A gente vai precisar dos seguintes ingredientes: bacon, pinhão já descascado, cebola, pimentão das 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Então, os ingredientes lembram uma paçoca de pinhão, sem dúvida nenhuma, ok? Mas a gente vai fazer de uma maneira diferente. O que eu vou começar fazendo? Tem uma frigideira aqui já aquecida, vou começar trabalhando o bacon. Enquanto o bacon vai dourando, a gente vai cortar uma cebola aqui, bem fininha. Agora com a faca vou afinar bem o corte. Cebola porcionada, vou pegar aqui o pinhão, tá? E o pinhão a gente vai laminar finamente assim, ó. Já aproveitando que é época de pinhão, então já começam as receitas com ele, né? Deixar ele assim, bem rústico. Quem quiser ele mais picadinho, fica mais delicado na hora de montar o prato, tá? Mas eu gosto dessa maneira mais rústica. E a gente imagina o prato na finalização. Vocês vão ver que legal. A gente vai utilizar um aro para montar. Você pode montar o prato de outras maneiras. Aí vale a sua criatividade. Muito bem, olha só. O bacon douradinho. Chegou a hora então de eu acrescentar o pinhão. Um pouquinho de azeite de oliva aqui no outro lado da frigideira. Eu já vou trabalhar um pouquinho a cebola também. O que não poderia faltar, um dente de alho, que eu vou laminar bem fino aqui também. Um dente de alho.
deixar essa cebola suar bem. Enquanto isso, então, pimentão das 3 cores. Vou misturar a cebola, o alho com o bacon e o pinhão. Maravilha. Pimentão verde, pimentão amarelo, as cores da nossa bandeira, né? Pimenta do reino, pitada de sal. Não é lindo? Olha o colorido disso. Para quem é vegetariano, é só retirar o bacon. Vocês têm uma bela receita feita com pinhão, que é uma delícia. Vamos montar o prato. Escolhi um prato oval aqui, aro. Botamos no meio do prato, bem firme no aro, e com a colher a gente vai apertando para dar base, né? Ele firmar bem dentro do aro. Agora sim, pressiona bem. Vou retirar o aro com toda a calma. Tem aqui brotinho de trevo, que a gente vai dar altura. Bem parecido com o broto de alfafa, tá? Mas é o broto de trevo. Os brotinhos de rúcula, que a gente vai largar aqui ao redor. Para finalizar, limão. Vou colocar aqui no pilão, suco de meio limão, pitada de sal. 3 partes de azeite de oliva para o limão, então meio limão, mais ou menos umas 3 colheres de azeite de oliva. Pimenta do reino, estamos aqui fazendo uma citronete, vamos emulsionar, vai ficar cremoso, olha só, consistência, bem de leve por cima do broto de trevo, só para dar aquela acidez. Fio de azeite de oliva e um pouquinho de pimenta do reino ao redor do prato. Tá aqui então uma bela entrada, uma releitura da nossa paçoca de pinhão, né? Um pouco diferente, não vai todas as carnes, super leve, super fácil de fazer, com ingredientes que você encontra no supermercado e a presença do pinhão que está na época. Com essa receita que a gente fez agora, você pode servir ela com arroz, você pode fazer uma boa massa e finalizar com essa receita. Dá para colocar dentro de um pão também, fica uma delícia, super versátil. Essa é a ideia. Muito bem, agora nós vamos fazer um risoto de espinafre e para isso a gente vai utilizar as folhas de espinafre. Vou precisar também de arroz arbóreo, manteiga, parmesão ralado na hora, uma cebola, vinho branco. Muito bem, pessoal, primeiro passo para um bom risoto é o caldo. A gente já fez ele e está prontinho aqui. Lembrando que a gente usou cebola, cenoura e salsão, tostamos esses ingredientes, acrescentamos água fria e deixamos ferver. Então, está aqui o resultado. Os legumes que já passaram o sabor para o caldo, a gente não utiliza mais, mas também você pode botar no liquidificador e fazer um creme utilizando o próprio caldo, né? Fazer uma sopa creme, acrescentar algum outro ingrediente, exemplo, ervilha, espinafre, para dar sabor, né? Uma erva aromática, para quem quiser aproveitar esses legumes. Não tem muito sabor porque eles passaram o sabor para o caldo. Volto o caldo então para a panela. Vamos lá então. Risoto de espinafre, vou precisar das folhas de espinafre, vou suar elas aqui na frigideira. Pitada de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Quando a gente trabalha o ingrediente assim na frigideira, a gente está intensificando o sabor dele. É isso que eu quero. É bem diferente a gente usar a folha crua do que a gente trabalhar ela um pouquinho aqui sem deixar queimar. Liquidificador, as folhas de espinafre para dentro do liquidificador. Tem o caldo, vou acrescentar então pelo menos umas 3 conchas de caldo, que é sabor. Pode ser com água também, mas sempre que a gente pode utilizar o sabor, a gente utiliza. Muito bem, prontinho aqui, olha só. Fiz um suco do espinafre que vai dar cor e sabor para o risoto. Vamos fazer o risoto e eu vou passar todos os truques para você nunca mais errar e fazer um risoto cremoso, delicioso. O que dá o nome ao risoto é o ingrediente que vai no final. Um exemplo, risoto de camarão. A gente vai saltear o camarão, vai reservar e ele entra na finalização da receita. Nesse caso, um risoto de espinafre e castanha de caju. O castanha de caju vai no fim, porque eu não quero que ela amoleça, eu quero que ela fique bem crocante. Então, basicamente, esse é um risoto de espinafre e é a base
né, de todos os risotos. A gente vai começar fritando a cebola. Primeiro passo, então, dourar bem essa cebola. Enquanto a cebola está dourando, eu tenho aqui o arroz italiano, um arroz arbóreo. Tem o carnaroli e tem outros tipos de arroz que o grão ele é mais curto, certo? Do que o arroz tradicional que a gente conhece, o parabolizado, o branco e tal. Então o que acontece? Esse arroz ele é rico em amido e o amido é um espessante, faz engrossar, né? Faz dar cremosidade. Então é importante você utilizar esse tipo de arroz quando você for fazer um risoto. Esse arroz você encontra em qualquer supermercado, mas se você não tem ele em casa, não tem problema, faça com o arroz que você tiver em casa, não deixe de fazer a receita por causa do arroz. E agora que a gente tem acesso a esse tipo de arroz, antigamente só os grandes restaurantes tinham, e agora ele já está no Brasil há bastante tempo, então você pode utilizar, o resultado é diferente, você vai ter muito mais cremosidade, como eu vou mostrar no fim da receita. Cebola douradinha. Como que a gente sabe quanto de arroz por pessoa? Mais ou menos um punhado por pessoa, certo? Se for só ele, você bota um pouquinho a mais. Geralmente o risoto e as massas são primeiros pratos. São servidos como, na sequência, né? A entrada, o primeiro prato. Então o risoto ele vai sozinho. Hoje a gente vai montar ele com uma carne, que é bem tradicional aqui da nossa região, certo? Então punhadinhos de arroz por pessoa. Esse arroz vai dobrar de tamanho, a gente vai acrescentar, né, os líquidos e ele vai começar a crescer e soltar amido, tá? Então é importante a gente fazer um truque de cozinha aqui, que é tostar o grão. Uma tostadinha nesse grão para ele liberar mais amido, tá? Faz parte. Fogo baixo, trabalhe com calma. Feito isso, vou acrescentar uma pitada de sal e um pouco de pimenta do reino. Então, tostado o grão, vou acrescentar meio cálice de vinho branco. Vamos trabalhar esse vinho, ele vai evaporar e só vai deixar o sabor. E o risoto, a diferença dele para o carreteiro, que o carreteiro você acrescenta água e não mexe mais, né? No risoto você tem que mexer constantemente, justamente pela busca dessa cremosidade. Quanto mais a gente mexer esse grão, mais cremoso o risoto vai ficar na finalização. Vinho evaporou. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha na Band. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai dar sequência às nossas receitas. Vinho evaporou, vou acrescentar o espinafre que a gente salteou e trituramos com caldo no liquidificador. Ele vai dar uma coloração linda para esse risoto. Estou utilizando o espinafre, pode utilizar a cenoura para ele ficar laranja, pode utilizar a beterraba também, dá uma coloração bem bacana, olha só. E agora a gente vai fazer esse trabalho devagar, com todo carinho. A gente sente quando está pegando no fundo da panela, tá? Tem que ter cuidado para não grudar. Eu estou fazendo aqui na frigideira, tá? Que é antiaderente, facilita o trabalho. Mas se você for fazer numa panela, quando ele está pedindo caldo, que ele começa a querer pegar, a gente vai acrescentando mais caldo. E vamos mexendo, é esse trabalho. Vai evaporando, a gente vai trabalhando com ele. Estamos em 50% do cozimento do arroz. Todo mundo me pergunta, Rodrigo, como é que eu faço para servir o risoto na hora e ele ficar cremoso? A gente interrompe o cozimento aqui, acrescenta um pouquinho mais do suco, um pouquinho mais de caldo. Vou deixar isso desligado, o arroz vai absorver essa umidade, você vai receber visita ou a família e você tem que terminar outras receitas, deixa o risoto paradinho ali e depois a gente volta a ligar e faz a finalização. Para isso, a gente tem que acrescentar caldo e ele ficar aqui com bastante umidade, certo? Essa umidade ela vai secando, mas depois que a gente acrescentar o caldo quente de novo, ele volta a ter brilho e a gente faz a finalização. Então agora a gente deixa ele em stand-by. Tem aqui uma bela peça de filé mignon, tá? Que é uma carne maravilhosa, extremamente macia. Mas você pode utilizar um entrecô, você pode utilizar um frango, você pode utilizar outra carne para a finalização dessa receita.
Vamos fazer um medalhão de filé mignon aqui. Já tem uma grelha aquecendo, quero deixá-la bem quente, eu vou selar essa carne e trabalhar com ela na grelha. Vamos temperar essa carne com sal, deixar cair na área de trabalho aqui, então em todos os lados. Pimenta do reino, e a gente rola ela assim, ó, tá? Pegar o sal e a pimenta. Olha o que tá de macio esse filé. Um truque de cozinha bem bacana é você utilizar o azeite de oliva na carne. Já falei isso várias vezes aqui no Truques, mas a gente evita o desperdício colocando no utensílio que a gente vai utilizar, aqui na grelha ou na frigideira, e também o excesso de fumaça. É claro que vai fazer fumaça, mas não excessiva como se você largasse o azeite no utensílio. Grelha começou a fazer fumaça, a gente vai então trabalhar esse filé. Enquanto está grelhando o filé, farinha de trigo, vou colocar um pouquinho no bowl. Cortei o alho poró, ele estava na água gelada até agora com gelo, certo? Bastante gelo, ele vai mudando de forma, ele vai se entortando, tá? Então eu vou colocar o alho poró que eu cortei em julienne, em tirinhas, que vai ser a finalização do prato. Então a gente vai passar ele na farinha de trigo. Estou usando a farinha de trigo, mas pode ser no amido de milho também, tá? A gente vai fazer um crisp de alho poró. Pode ser feito com aipo, pode ser feito com cenoura, pode ser feito com cebola, certo? Mas aqui o alho poró fica bem interessante. Vamos olhar o nosso filé? Olha só, olha a marquinha, era o que eu queria. Viramos do outro lado. Vamos virar o filé e trabalhar as laterais agora. Enquanto isso, coloquei aqui uma frigideira com óleo que eu vou fazer os crispes de alho poró. A gente coloca um pedacinho para ver se o azeite está no ponto certo. Começou a fritar, a gente vai colocar o resto aos poucos, não tudo de uma vez, tá? Para não esfriar muito essa gordura e ele perder a crocância. Então, dessa maneira, a gente vai trabalhando. Bowl com papel toalha para absorver a gordura. Seguro aqui para retirar todo o excesso, deixa pingar bem. Vou baixar a chama para o azeite não esquentar demais. Papel toalha. Isso fica uma delícia. Faça para vocês provarem. Temperar com sal e pimenta do reino. Perfeito, vamos reservar. Olha só que lindo que tá esse filé dourado de todos os lados. Agora a gente vai deglaçar o fundo dessa grelha, que tá todo o sabor, aquela crostinha de sabor que tá grudado ali. Poderia fazer com água, poderia fazer com vinho tinto, mas eu vou fazer com o caldo que a gente tem pronto, tá? Porque tem diferença do caldo para água, né? Então, um belo caldo, olha só. Agora a gente vai colocar um dente de alho, umas folhas de alecrim, umas folhas de tomilho, manteiga para a gente finalizar. O aroma tá sensacional. O alho vai passar sabor, as ervas frescas aqui também, criando um molho especial para ele. Vou botar um pouquinho mais de caldo. Perfeito. Vou pegar a frigideira e levantar ela aqui e vou regando com o molho, trazendo todo esse sabor de volta para o filé. Essa técnica e esse truque de cozinha vale para todas as carnes que você fizer dessa maneira. Vou reservar o filé e agora eu volto com o arroz para a gente finalizar o risoto. Caldo. Olha só, aquilo que eu falei, eu interrompi o cozimento para voltar a finalizar ele agora. Para quem tinha dúvida, como eu faço o risoto para estar no ponto certo na hora que os convidados chegam, dessa maneira, ok? Não vai ter erro não. Agora a gente vai alternando, né? Caldo e o espinafre. Olha a cor que linda que fica. Enquanto eu vou trabalhando com o risoto, mexendo sempre, ok? Acrescentando caldo e
o espinafre. Tem aqui castanha de caju, pode ser castanha do Pará, pode ser nozes, certo? Eu vou colocar no mixer. Fica uma consistência bem bacana. Voltamos para o risoto, quase chegando lá. Fácil demais. Lembrando então o passo a passo do risoto: fritar bem a cebola, coloca o grão de arroz italiano, tosta um pouquinho esse grão, acrescenta o vinho, deixa o vinho evaporar, deixa só o sabor dele ali e vem acrescentando o caldo. Nesse caso aqui a gente está fazendo um risoto de espinafre, estamos usando também o suco do espinafre. Mas se for um risoto comum, você vai fazendo todo esse processo. Ah, eu quero um risoto de aspargos. Vou trabalhar esse aspargo separado e ele entra na finalização do risoto. Assim como todos eles, você faz dessa maneira e você nunca vai errar. Último truque de cozinha para a gente chegar na cremosidade ideal para um risoto. Olha só, isso aqui já está cremoso demais. Lindo demais essa cor do espinafre. É mantecar. Essa é uma técnica que a gente vai precisar de manteiga e de parmesão ralado na hora, um bom parmesão. Vocês viram que eu fui super sutil no sal, justamente pensando que o parmesão ia entrar na finalização. Isso você tem que cuidar para não errar no sal, né? Ficar muito salgado. Vamos lá então, manteiga. Os únicos risotos que você não vai utilizar essa técnica de mantecar são os de frutos do mar, ok? Você finaliza com azeite de oliva. Olha só como a manteiga traz o brilho. E agora, então, um bom parmesão ralado. O queijo vai derretendo, a manteiga dando brilho. E a gente está chegando no ponto ideal. Olha só que perfeição. Na Itália, eles comem o grão bem al dente. Para nós, se a gente fizer no ponto que eu aprendi na escola, as pessoas vão achar que está cru. Mas você vai achar o seu ponto, o ponto que você gosta, para finalizar o seu risoto. Aí olha só, ele está com bastante consistência, eu tenho caldo para deixar ele um pouquinho mais leve, com calma, até chegar na consistência perfeita. Olha só que lindo. Tenho aqui folhas de espinafre, que a gente vai usar para finalizar. As folhinhas menores que eu separei. Um pouquinho mais de caldo. Vou desligar a chama. E tá aqui um belo risoto de espinafre. Vamos montar o prato? Então, vamos lá. O risoto. Vou colocar bem no meio aqui. Deixei o filé descansando um pouquinho, tá? Porque os líquidos que estão dentro dele, quando a gente está colocando calor, eles migram para o meio. Depois eles voltam a irrigar quando a gente tira do calor. É importantíssimo isso, tá? Aqui nós temos aquele caldo especial que a gente vai dar o último banho aqui. Puro sabor. Filé no meio do prato. A farofa de castanhas. E para finalizar, o crisp de alho poró. Risoto de espinafre com farofa de castanha de caju, filé mignon e um crisp de alho poró. Uma delícia, super fácil de fazer. Vocês pegaram toda a técnica que a gente ensinou aqui no Truques de Cozinha. Um belo prato, sem dúvida nenhuma. Muito bem, pessoal. Última receita de hoje. Vamos finalizar com um fondue de chocolate. Super fácil de fazer. Todas as crianças adoram. Então, tem aqui chocolate meio amargo, 300 gramas, e 300 gramas de chocolate ao leite, tá? Estamos derretendo em banho-maria, lembrando que eu tenho o bol, a água fervendo aqui embaixo, e a água não pode encostar no fundo do bol, tá? Vamos derreter bem esse chocolate. Aí eu separei aqui, ó, banana, que a gente cortou, marshmallows, uvas, e você pode utilizar diversas frutas, morangos, suspiros, né? Ou merengues, fica bem legal também. Manga. Aí você pode utilizar kiwi, você pode utilizar laranja e fazer
as frutas e também os acompanhamentos que você quiser. O wafer recheado com avelã, tá? Fácil de achar em qualquer supermercado. Então a gente tem todos os ingredientes para o fundir. Olha só, o chocolate está quase lá. Vou acrescentar um pouco de manteiga. Olha que maravilha que tá ficando esse chocolate. Fundir tem esse negócio, né? É super romântico, é pra gente degustar com calma, comfort food, essa é a ideia. Retirei o chocolate então do banho-maria, vou acrescentar creme de leite, 400 gramas de creme de leite e vou misturar. Perfeito. Panelinha de fundir. E a gente vai então transferir essa delícia para cá. Como eu falei, você pode fazer de diversas maneiras. Olha só, vamos fazer umas simulações aqui, ó. Então, o wafer recheado. Com esse fundir maravilhoso, a gente chega ao fim de mais um Truques de Cozinha. Esse que é o programa de aniversário. É um prazer estar aqui na Band e principalmente é um prazer estar sempre junto com vocês. A gente fica por aqui e até o próximo sábado às 11h30 da manhã.